Bom dia! Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Contemporânea 990 AM. Meu muito bom dia para você que está aí sintonizado na frequência dessa que é a melhor rádio do Brasil, Rádio Contemporânea 990 AM. Meu bom dia para você também que nos ouve pelo site, nosso site da internet, www.radiocontemporânea990.com.br. Meu muito obrigada a você que toda quarta-feira, 9 horas da manhã, está aqui conosco, nos prestigiando e também aprendendo um pouquinho mais a respeito da sua vida e da sua saúde emocional. Você sabe que o programa Livremente tem como missão, todas as quartas-feiras, trazer para você, ouvinte querido, temas e assuntos que levam você a ter esclarecimentos a respeito da sua saúde mental. Esse programa tem o propósito de trazer para você uma percepção de um processo terapêutico. Toda quarta-feira, quando nós trabalhamos aqui um tema, nós estamos, na verdade, trazendo para você uma orientação. E toda vez que você tem orientação e tem a oportunidade de poder pensar a sua saúde emocional e coisas que envolvem as suas emoções, você está num processo. Então, meu muito obrigada por você estar prestigiando esse trabalho e porque também você acredita nesse processo, nesse trabalho que nós realizamos aqui todas as quartas-feiras, ok? Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de superação. Quais foram as fases da sua vida e circunstâncias na sua vida que você precisou superar? Superar uma perda, superar uma, uma atividade nova, superar, suportar, reinventar, se encontrar. Todas essas coisas, elas englobam nas nossas emoções quando a gente se dispõe a superar algo. E eu tenho certeza que muitas vezes na sua vida você superou N situações. E também, hoje é um convite para pensar aquelas que talvez você não tenha superado ainda, e para trazer em pauta e para ver uma forma de fazer você superar as circunstâncias. Então, gente, a superação ela pode ser entendida como um vencimento de um obstáculo ou uma dificuldade, toda vez que você transpõe. Ou também como a melhora que ocorreu na atividade que cada um desenvolve. Em termos profissionais, a mais um nível pessoal. A superação também é a melhora que uma pessoa pode experimentar nas suas qualidades pessoais. Então, vamos entender da seguinte maneira: nós somos mutáveis e podemos mutar. E para conversar conosco, convidei uma pessoa muito querida, muito especial. Tem tempo que eu estou devendo a ela a oportunidade aqui, mas hoje aconteceu e ela está aqui conosco. Vamos conversar com a Elaine Coutinho. Gente, ela é professora e palestrante de motivação, ou seja, palestrante motivacional. É muito legal isso, não é? Bom dia, Elaine. Olá, bom dia. É um prazer imenso estar com você, com a sua audiência, que maravilhosa. Estou muito feliz por estar aqui tão pertinho, né? Sentir essas emoções através da sua voz, que sempre alegra todas as manhãs aí. Muito obrigada, bom dia a todo mundo. Bom dia. Você também tem uma energia muito boa na sua voz. Você tem uma história também de superação, Elaine? Tenho. Tem uma história de superação que eu tenho um título para ela, não é? Que eu resumi 47 anos da minha vida em 8 meses. E isso me trouxe uma história que é como se eu fizesse um nenenzinho, sabe? Nesses 8 meses mesmo, passo a passo, vendo o crescimento, e foi quando eu descobri que sou hoje uma nova pessoa, e o que eu era antes não me trazia tanto prazer. Eu falo assim, meu Deus, como eu mudei.
Então, então explica para a gente o que é esse antes e esse depois. Você estava frustrada com alguma coisa? Você teve uma decepção? O que foi que motivou você a entrar em um novo rumo e se tornar uma pessoa nova, completamente diferente? Gente, uma jornada, parece assim, quando a gente tem alguma coisa dentro de nós e a gente descobre um pouco mais para frente, né? O que acontece? Eu sempre trabalhei como promotora de vendas, demonstradora, atendendo o público no mercado, para grandes multinacionais, enfim. E ali eu sempre tive o hábito de verbalizar, conversar com as pessoas, abordar cliente, e isso eu também trazia para a minha vida pessoal. E sempre ali eu estava mostrando para as pessoas que eu poderia envolver as pessoas na minha conversa. E só que durante 18 anos da minha vida, eu trabalhando nessa área, chegou um certo tempo que a minha idade foi pesando, que as coisas precisavam ser modificadas, transformadas, porque eu já não aguentava mais aquele trabalho devido à consequência da idade e à fragilidade. Tem muita gente que aguenta, mas para mim já não era mais o suficiente, me faltava algo. Então, esse foi o ponto que eu descobri a minha frustração no trabalho, né? Porque me faltava algo e, ao mesmo tempo, eu já estava cansada daquela rotina, não me via mais à frente durante mais alguns períodos com um cargo melhor, entendeu? Então, aí começou a trajetória de busca constante. Olha que interessante. A Elaine está falando conosco e olha só, você aí, ouvinte, preste atenção no que ela está falando, porque é uma fala que, com certeza, ela não vai falar a idade dela aqui, porque nós não somos curiosos a esse ponto. Mas também um pouco aconteceu comigo. Eu acho que é uma história que todas as pessoas que têm uma história de um processo longo numa mesma empresa, isso também aconteceu comigo, porque eu fiquei 20 anos no mesmo emprego. E assim, um dos fatores que mais me prendia nessa carreira, que, claro, a carreira antes de ser psicanalista, que hoje eu me encontro noutra carreira. Então, eu comecei essa carreira de psicanalista também, depois de uma certa idade, depois de anos trabalhando. Trabalhava com telecomunicações, com tecnologia, nada a ver com pessoas, mas eu me identifico com a fala da Ilane, porque eu mesma, por exemplo, sempre tive a capacidade de lidar muito bem com as pessoas. E comecei a trabalhar, a fazer cursos dentro de desenvolvimento humano para lidar melhor com essas pessoas, independente de não ter um trabalho remunerado com relação àquilo. Então, a fala da Elaine traz para nós esse sentimento. E você, querido ouvinte, querida ou querido ouvinte que está nos ouvindo agora, que talvez aí está num processo muito longo, né, de um trabalho, e de repente você pensa, porque muita coisa pesa, né, Elaine? Ah, mas eu já estou nessa idade, vou aguentar mais um pouquinho, vou aguentar para me aposentar. Eu mesma pensava, falta tão pouco tempo para me aposentar, eu vou ficar por aqui mesmo, porque há mais 5 anos eu me aposento, então 5 anos eu aguento ficar aqui, né? Mas, por exemplo, eu fui empurrada para o meu destino. Você, pelo visto, procurou o seu, né, Elaine? Sim, eu tive que procurar, porque eu cheguei a um ponto de acordar para ir trabalhar chorando. E chegar na porta do trabalho, voltar e ficar o dia inteiro sentada na praça, esperando o horário para voltar para casa, para bater um ponto que é virtual, né? Para quem trabalha nesse ramo sabe um pouco que nós temos celular cooperativo. E aí eu esperava isso e eu ficava, não, gente, eu tenho que me descobrir. E foi quando eu resolvi mesmo, depois de vários choros e madrugadas acordadas para ir já direto ao trabalho, porque a gente começa a raciocinar, buscar tantas perguntas, né, querer tanta resposta. Eu falei assim, gente, eu vou chutar tudo pro alto. É a carreira mais linda que me sustentou, que me deu de tudo, que, sabe, eu não tenho nada a reclamar, mas eu estou no momento que eu já não consigo ter convívio com a minha família, aproveitar o final de semana e nem ver uma novela. Eu estava naquele momento assim, e eu falei assim, não, vai ser agora. E foi quando eu tive
essa oportunidade de conversar com o meu supervisor, né? E eu falei para ele assim, olha, já não estou mais aguentando. Se você puder, a gente entrar em algum denominador comum, sabe? Porque eu não estou produzindo. E é bom também reconhecer isso, né? Quando a gente sabe que a gente não está produzindo. Porque uma empresa abraça a gente com tanta vontade que na hora que a gente está lá se colocando no lugar, no processo seletivo, a gente está se mostrando a melhor, que vai cumprir todas as obrigações, e de repente você percebe que ao longo de alguns anos já não está tão bem quanto antes, né? É um sinal de declínio aí total. E quando a gente, assim, no teu caso houve esse incômodo. Na verdade, não era o trabalho que não te satisfazia mais, mas era algo dentro de você que faltava uma realização, é isso? Exatamente. Faltava porque, como eu já falei, assim, na questão de que eu não me via crescendo mais dentro da empresa, né? Devido à idade, porque eu precisava ter mais algum, vamos supor, fazer um workshop, eu precisava ter uma carteira de habilitação, eu precisava ter vários outros recursos, uma faculdade de marketing, para que eu pudesse alcançar outros objetivos dentro da empresa. Como eu já estava ficando na zona de conforto, né? E aí eu resolvi, no caso, chutar, porque falei, na zona de conforto eu estou há tantos anos, aí eu falei assim, não vou conseguir, não está mais sendo desafiador para mim. Legal você falar isso, essa palavra, essa tua fala, desafiador. Por quê? Gente, a Elaine usou um termo aí, a zona de conforto. Tudo aquilo que nos condiciona, às vezes a gente pode dizer assim, que é bom. É bom, eu já estou na minha zona de conforto, aqui eu domino tudo, aqui eu controlo tudo. Só que tem uma outra coisa, quando você vai para a tua zona de conforto. Quando você vai para a tua zona de conforto, é como se você parasse de andar na estrada. É como se você parasse de evoluir. É como se você parasse de poder desbravar. E começam os questionamentos no seu interior. Poxa, será que eu sou só isso? Será que eu não tenho condições de fazer diferente? Será que eu não tenho condições? E existe uma cobrança muito grande, não é, Elaine? Porque, por exemplo, você tantos anos trabalhando no mesmo emprego, eu imagino que as pessoas à tua volta, talvez tua família, amigos, tenham dito assim: você tá louca? Pô, desse teu emprego, você já está estabilizada nesse emprego, você quer sair, né? Como é que foi isso? Bom, várias pessoas vieram com uns feedbacks muito negativos. Porém, a parte que pesou tanto mesmo foi que faltava algo que eu sabia que eu tinha que fazer. Inclusive, é o que eu vou falar aqui agora. E eu explicava para as pessoas, gente, eu não tenho chance de crescer mais dentro da empresa, porque eu não tenho nem segundo grau ainda. Gente, em 2018, eu estou falando de poucos anos atrás, né? Eu não tinha nem segundo grau ainda, e eu falei assim, eu não tenho mais como, tem tanta gente nova lá que já está com faculdade, como eu vou crescer? Só a minha experiência que eu tenho, isso não vai me levar além. Então, eu tenho que retomar o meu destino, tudo que eu deixei lá atrás, que foi quando eu abandonei o meu estudo com os 17 anos de idade para ser mãe, cuidar de família. Eu tenho que retomar isso. E aí sim, quem sabe eu posso até voltar. Mas enquanto isso, eu não estou vendo nenhum outro caminho a ser percorrido, não tem mais opção, não tem escolha para melhorar. Legal. E aí? Como é que foi essa virada? Quando foi que você virou essa chave? Olha, eu fiz o Enseja, que é um provão que tem do governo, para terminar o segundo grau. E quando eu peguei a resposta, o certificado, tudo na minha mão, dizendo que eu passei, né? Poxa, agora um sonho realizado de muitos anos atrás. Eu já percebi que dali eu não podia parar mais. E eu pensei assim, já que eu estou nessa mentalidade de buscar o conhecimento, que é uma das coisas que eu falo muito também na minha palestra, sobre o conhecimento, o domínio do conhecimento, né? Já que eu estou tão assim, quente para isso, né? Tão sensível para o estudo, eu vou agora fazer o Enem.
vou fazer o Enem e vou continuar estudando, vou fazer faculdade e eu vou começar a fazer curso. E foi quando eu comecei esse vou começar a fazer e fazendo, entendeu? Eu não falava assim, vou começar a fazer e deixava para 2 meses depois. E automaticamente, quando eu terminei esse segundo grau, já veio 2 meses depois ou 3, já veio a prova do Enem. E aí eu falei, vou lá. E foi uma das emoções melhores da minha vida depois de ser mãe. Porque, nossa, gente, muito lindo, sabe? Assim, eu acho mais bonito ainda as pessoas no Rio. Fiquei me imaginando no Rio, porque no caso eu sou da região dos Lagos. Então eu fiquei me imaginando no Rio, né? Mas assim, subir assim as escadas e passando pelos corredores, aquelas pessoas abraçando a gente, boa prova, boa sorte, sucesso para você, sabe? E eu comecei a chorar, gente. Sabe, assim, uma coisa que até hoje me deixa emocionada e feliz, porque é questão de uma realização, sabe? E eu me vi ali com 18 anos de idade entrando. E aí virou essa chave toda. Virou isso tudo. Que bom! A sede de conhecimento. E a fala da Elaine, gente, tem uma coisa muito legal, porque ela poderia ter tido a opção, poderia passar na mente dela, o seguinte, eu já estou nessa idade mesmo, quando eu tinha que estudar, quando eu tinha que terminar os estudos lá com 17 anos, eu não terminei, e agora eu vou terminar agora. Talvez, querido ouvinte, seja talvez o teu pensamento hoje. Você que por algum motivo, como o caso da Elaine, deixou de estudar porque foi ser mãe, dona de casa, né? Chefe de família. Então, ela lá atrás teve motivos e razões que na cabeça dela eram suficientes para ela parar. Porque, na verdade, ela não precisaria parar. Ela poderia, com o apoio da família, tomar conta do bebê aí, vou assistir minhas aulas, vou trabalhar num horário que dê para assimilar, a pessoa tomar conta da criança, enfim. Porém, naquele momento de vida dela, ela acreditou. Ela acreditou que essa era a razão e essa seria a solução. E você que também, em algum momento da tua vida, paralisou um projeto, paralisou uma evolução, paralisou um estudo por conta de uma circunstância pessoal. Gente, porque circunstâncias, dificuldades e novidades e desafios nós temos todos os dias, mas nós temos que ter a capacidade de conciliar todas essas coisas para poder continuar avançando. Não que a vida da Eliane tenha parado, porque ela evoluiu de uma outra forma, evoluiu como mulher, evoluiu como mãe, evoluiu como profissional dentro dessa área que ela trabalhou, porém, dentro da sua realização pessoal, ficou atrasado. Na verdade, não ficou perdido, né, Eliane? Atrasou um pouquinho, né? Atrasou um pouquinho. E nessas minhas tomadas de decisões, quando eu resolvi superar todos esses obstáculos que ficou, todas essas dores que ficaram lá atrás, né? Parece que foi como um jato, aquelas coisas, né? Não veio a cavalo, veio a jato, mas aí no caso de coisa boa. E foi uma coisa atrás da outra. Eu fui buscando o estudo, fui fazendo curso, fui me preenchendo, e a minha mentalidade, o meu jeito de pensar em relação a qualquer coisa que eu via, qualquer coisa que eu sentia, até para falar com uma pessoa, eu já pensava de uma forma mais respaldada, sabe? E isso eu percebi que eu só conheci isso tudo quando eu me dei a oportunidade de me conhecer dentro de tudo que eu precisava fazer na minha vida. Então, essa mudança não foi só o fato de retomar os estudos. Na verdade, a tua mentalidade mudou também. Mudou muito. Mudou porque quando a gente se descobre, fica tão mais fácil, né, da gente poder curar as nossas dores, já estando com elas curadas e ajudar outras pessoas. E você já consegue buscar, de repente, um legado que ficou para trás, que também foi um caso meu nessa questão toda, né? Busquei o meu legado do estudo, busquei o reconhecimento, primeiro meu, prazer para mim. A minha mentalidade foi prazeroso eu receber tudo isso que eu recebi de conhecimento. E quando eu via que até meus filhos se espelham um pouco mais,
começam a me dar feedback falando que estão mais felizes com o que eu estou conquistando, mesmo não sendo aquela conquista que seja enorme, mas as primeiras que foram, sabe? Que eles falam assim, que coisa linda, mãe, eu não acredito que você está... eu tô, e agora eu tô. Né? E hoje em dia eu falo, gente, eu tô vivendo, eu tô aproveitando cada minuto, sabe, que eu tenho de vida, cada segundo, criatividade, com palavras de motivação, e eu sou insistente, e isso tudo é imensurável, na verdade. Com certeza. Mas quando a gente trabalha, né, o saber, a nossa mente, ela expande, a nossa mente, ela vai além, a nossa mente, ela vai desenvolvendo, porque quanto maior a quantidade de informação que você tem, você acaba olhando as coisas por um prisma diferente. Então, a forma de vermos, né, a vida, a forma de vermos as circunstâncias, vai fazendo com que a gente gire assim, né? 360 graus e a gente tenha condições de mudar o foco daquilo que a gente enxergava, mudando também a nossa forma de ver todas as coisas. E você teve alguém que te motivou, alguém te empurrou? Como é que foi nessa caminhada? Como foram as pessoas que ajudaram? Porque você já falou que teve gente que falou, ai, você tá louca, maluco, para com isso. Tem sempre gente que quer paralisar, às vezes, não porque não gosta da gente, mas por amor. Não, peraí, deixa eu te segurar, porque se você cair, eu estou ali te segurando. E muitas vezes, essas pessoas, por excesso de amor, ou por muito zelo, ou muito cuidado, atrapalham um pouquinho a nossa ousadia. Como é que você manteve essa ousadia de pé? Olha, quando eu fiz o Enem, e quando eu obtive o resultado, já fui direto buscar lá uma faculdade que eu pudesse estar pagando, bem acessível, né? O custo-benefício, essas coisas, enfim. E eu falei assim com meu esposo, amor, vamos comigo, porque eu não quero ir sozinha. Eu nem sei o que eu quero fazer de faculdade. Ele, tá bom, vamos. Então, foi assim, ele foi o primeiro que me ajudou em tudo. Desde quando eu tinha que fazer minha prova do Enem, sabe, que eu tinha que estudar, ele ficava lá, esperava até 2 horas da manhã, para depois a gente poder ter a nossa conversa, ficar mais tranquilo. Ele esperava o meu momento e ele sabia que eu precisava muito buscar isso. Então, ele foi a primeira pessoa a estar do meu lado. E quando nós fomos na secretaria da faculdade, sentamos lá para ver a grade do que eles tinham para oferecer. Aí eu olhei assim, gente, tanto curso. Eu não tinha pensado o que eu ia fazer. Eu só sabia que podia entrar numa faculdade. E eu olhei para a cara dele e falei assim, amor, e agora? Me ajuda. Ele, logo eu também não sei de nada, não. E aí ele falou assim, vê alguma coisa, você não sabe, teus pais nunca te falaram nada. E isso na frente e a pessoa na recepção esperando, né? Aí eu falei assim, não, meus pais nunca falaram, a gente nunca falou, mas assim, deixa eu ver, por favor, a grade de letras, porque eu ouvi dizer que letras é uma faculdade linda, então, se é linda, é o que é lindo, eu quero aprender, o que é lindo. E pronto. E aí foi, sabe, assim, o primeiro semestre de sonhos e realizações, e ele nunca deixou minha peteca cair, nunca. Sempre me incentivou para cursos gratuitos no Google, cursos que pelo Instagram, que a pessoa dá uma aula gratuita de 1, 2 horas. E nisso tudo ele foi percebendo que parecia que meus olhos brilhavam mais e que eu estava querendo mais. E realmente eu estava querendo muito mais. Gente, é incrível, incrível. Mas que bom que o teu esposo, né? Ele foi essa pessoa ajudadora e você aí, marido, apoia a tua esposa. Você aí, esposa, apoia o seu marido. O companheirismo, a convivência a dois, sabe? A vida a dois tem isso também, de valorizar e empurrar, motivar o outro, o seu parceiro, o seu companheiro. Então, participe dos sonhos do teu cônjuge e também permita que ele faça parte dos seus, porque quando a gente realiza sonhos junto, é tão bom, né, Elaine? É muito bom.
Chegou uma época que eu olhava assim para um quadro que eu tenho, desses que é bem baratinho, que eu, né, aí eu peguei e fazia as fichas de curso que eu estava inscrita e gratuito. Eu já tinha 17 cursos que eu me inscrevi de forma gratuita. E eu olhava para o meu esposo e falava, amor, olha só quantos cursos eu estou. Meu Deus, e agora? Ele, vai fundo, vai. Ele falava assim, dessa forma comigo, sempre me inspirando. E foi muito bom porque eu me encontrei com um curso especial, que é onde eu falo, né, que eu sou palestrante motivacional, que eu percebi toda essa trajetória, quem era eu. Uhum. Maravilha, gente, passa rápido, ninguém acredita. Nós vamos agora para o intervalinho e depois do intervalo, vamos agora compreender e entender aí essa carreira nova que a Elaine está trazendo aí com a sua história de vida. A gente volta já já. Olá, estamos de volta. Programa Livremente com a doutora Rose Cabral. E hoje nós estamos conversando com Elaine Coutinho. Gente, ela é professora e ela é palestrante motivacional. Legal, né? Então, ela trabalha hoje com uma mentoria para direcionar a pessoa para a sua carreira profissional e para a sua felicidade dentro da sua carreira. Elaine, no primeiro bloco, você estava falando aí um testemunho muito lindo, realmente. Que bom que você teve apoio na sua casa para você virar essa chave, porque sair de um trabalho, de uma profissão de tantos anos e partir do nada e retomar lá os estudos da adolescência, enfim, isso tudo empurrou você, levou você a ser uma nova pessoa. E se tornando uma nova pessoa e recebendo todo o saber e todo o conhecimento que você recebeu, na verdade, você se tornou uma profissional, né? Uma palestrante em motivação. Explica para a gente como é que foi isso, como é que você se descobriu dessa maneira, porque até então você era só uma pessoa que retomou os seus estudos, e agora você, em tão pouco tempo, porque essa trajetória foi rápida, é como se tivesse realmente muita coisa atrasada na tua vida, e aí foi tudo muito rápido. Mas, vou abrir um parênteses aqui, querido ouvinte, é assim mesmo que acontece. Porque quando você está fora do teu destino, mas você o encontra, quando você está dentro do teu destino, quando você está dentro da tua rota, essa rota é conhecida, essa rota é sabida. Então, é algo que vai fluir, é algo que vai acontecer. Então, eu vejo assim, tá, Elaine? Que você estava fora da tua rota e quando você achou tua rota, caramba, era uma ladeira, foi só pegar velocidade. Exatamente isso. Quando eu já estava na faculdade, logo no primeiro semestre eu já estava também estagiando, eu tive a oportunidade de estagiar logo no primeiro semestre. E aí eu também encontrei uma pessoa que eu já estava estagiando, sendo que na creche. E essa pessoa que estava responsável por mim, pelo meu estágio lá dentro, ela me falou, nossa, você tem uma desenvoltura boa. Aí ela começou a falar que ela era palestrante, que ela era mentora. Eu falei, mentora você já é, porque você é professora, né? Não, mas não dessa forma. Tá. Mas aí eu comecei a aprofundar, pesquisar e perguntar para ela. Cada dia que eu ia para dar uma aula, né, ser auxiliar da creche, era uma pergunta diferente que eu ia ter um contato com ela. E daí em diante eu busquei na internet, né, pessoas profissionais que fossem dessa área, que dessem aula para ser um palestrante. E foi quando eu realmente tive a oportunidade de ver no Instagram a minha mentora de palestra. E ela estava dando uma masterclass gratuita de 21 dias. E eu acompanhei. E tinha vezes que ela ficava até 11h30 da noite dando aula. Gente, eu anotei assim umas 2 matérias, pense cadernos de matéria, e lotar de 2 matérias de conteúdo. Eu anotei aquilo tudo. E dali eu fiquei só observando. E tudo que ela falava ia de encontro comigo, né? Nos quesitos. Se você é uma pessoa que, quando você vai conversar na roda de amigos, se você é uma pessoa que, de repente, você está dando aula, se você é uma pessoa, um profissional que precisa liderar um grupo para pequenas reuniões, você pode ser um palestrante. Opa, peraí,
eu sou professora, começando, mas sou, eu pensei, né? Mas eu, quando estou na roda de amigos, eu vou contar a minha história, a minha jornada. Tem gente, homens de 2 metros, que às vezes se sensibilizam e choram. Então, tem muito a ver comigo. Eu vou ver como é que é isso, eu vou ver como é esse mundo. E eu aprendi muito. Depois, é claro, eu fiz o curso, me profissionalizei mesmo, né? Mas mesmo nessa masterclass eu já sabia. A única coisa que eu fiquei em dúvida é assim, se meu tema seria superação ou seria motivação. Mas no final os dois eles se juntam, né? E eu pensei, é motivação, porque é o que mais eu tenho. Porque superação, eu já sei que todos os dias a gente supera obstáculos, mas a motivação para superar é que eu tenho que mostrar para as pessoas da onde eu tirei essa motivação, da onde veio tanta força para continuar, que com os 47 anos eu reduzi, falando agora a minha idade, eu reduzi 8 meses da minha vida, porque a pandemia, quando parou a parte da escola, foi quando eu caí ainda para dentro do curso, entendeu? E aí eu falei assim, agora eu tenho que me especializar, entrar na internet, começar a encarar tudo isso, porque se eu vou levar motivação, eu também vou levar essa motivação estando em casa. Então, na verdade, é como se essa carreira de palestrante motivacional chegou uma hora que essa carreira cruzou você. Na verdade, não foi você que cruzou com a carreira que cruzou você. E você simplesmente abraçou, se permitiu. Você não teve medo? Olha, eu acho que eu tive o único medo foi quando eu joguei a minha carreira de promotora de vendas atrás, sem ter uma segurança, uma estabilidade, como as pessoas, né, as pessoas que ajudam pessoas a se encontrarem na carreira perguntam: você tem aí 1 ano de estabilidade para você se manter fora da sua jornada? Você está encerrando uma carreira para começar outra? Só que quando eu já percebi que na faculdade eu poderia ter esse ganho, poderia estar segura, achando que eu estava segura trabalhando como professora, eu já não tive medo, porque o único medo da gente é a gente ficar sem nosso ganha-pão, né, entre aspas, assim. Mas quando eu percebi que a motivação estava envolvida dentro do meu trabalho como professora, que eu precisava encontrar isso para chegar e abraçar as crianças da creche e para estar falando com mãe e para ter essa vida toda, né? E chegar perto de pessoas que às vezes estão tristes, eu não tive medo, não. Eu só apenas me enchi mais desses conhecimentos e melhorei o que já estava dentro de mim, sabe? Então, assim, eu não tive medo. Só tive medo de largar o certo para uma vida nova, né? Mas eu apostei em tudo, todas as fichas nisso. Mas aí sair da zona de conforto tem bem a ver com isso mesmo, de você poder largar uma coisa e começar outra nova. Então, Elaine, como é hoje o seu trabalho? Explica para a gente como é o seu trabalho. Como é que você desenvolve hoje essas atividades? Como é que você atua? Fala para a gente. As minhas palestras estão, no momento, sendo online, para grupos de 10 pessoas, líderes que querem dar um gás, né, um total flex para aquela equipe, porque a equipe precisa. Eu lembro bem quando eu era ouvinte ainda de palestra, que quando eu saía de uma reunião, nossa, meus olhos brilhando, naquele dia seguinte eu ia trabalhar com muita vontade, então isso é necessário. Então, eu trabalho hoje fazendo o online, atendendo essas equipes, e aí eu desenvolvi na minha palestra esses conteúdos. E esses conteúdos vêm contando um pouco da minha trajetória, né, falando sobre que nós somos atletas, nós somos grandes atletas, todos os dias nós batemos recordes na nossa vida, né? Deixamos nossos valores no nosso trabalho, para onde quer que a gente está passando, a nossa identidade ela fica, nossos valores ela fica, o nosso legado, o conhecimento da gente, ele faz com que a gente tenha intuição, insights, e vai sempre querer olhar para o futuro, olhar para diante. Então, eu falo isso na palestra. E eu já tenho um método onde eu também aplico para as pessoas que querem ir mais a fundo
né? Que é o método Ativa-ECF, que trabalha com os tipos de ego, o cognitivo, e a Félix, que é felicidade, que vem do grego, né? E eu envolvo isso tudo, porque realmente, se a gente fizer um ciclo, tá junto. Porque o nosso ego, ele vai deixar ou não a gente ser feliz na carreira, né? Vai estar frustrado ou não nas nossas escolhas, porque o tipo do ego, o impulsivo, ou racionalista, ou superego, tudo isso vai estar envolvido dentro da sua trajetória, do seu trabalho. E é onde a gente precisa equilibrar isso. O cognitivo é onde a gente precisa entender até onde o nosso conhecimento está nos libertando ou onde ele está nos prendendo. Porque se você, às vezes, faz uma análise do seu conhecimento e acha que você sabe tanto, que já está tão que não precisa saber e aprender nada de ninguém, esse é o caminho errado a se seguir. E uma equipe, ela tem que estar alinhada dentro do que todos estão pensando. E a Félix, que é a felicidade, né, foi onde eu tirei do grego, que também é da Bíblia, vem dizendo lá que são bem-aventurado, sortudo, né? Uma pessoa que vai querer o quê? As melhores coisas da vida. Tudo isso aí está envolvido nesse método, tudo isso está envolvido nessas aplicações que eu tenho, está disponível, tem link na minha bio, que fala sobre carreira, enfim, todo esse trabalho aí que eu vou no profundo com a pessoa. Às vezes eu passo 4 horas com uma pessoa nessa mentoria até que ele entenda verdadeiramente, sabe, aonde ele deixou. Porque tudo está dentro da gente, né? Tudo começa dentro da gente. E muitas das vezes a gente não sabe onde está. É verdade. Engraçado, engraçado não. Interessante. É que você traz a questão da felicidade. Pela sua percepção, agora, já que você é uma mentora, né, nessa área, é, qual seria o grau assim de satisfação e felicidade das pessoas? Os trabalhadores em geral, essas pessoas estão felizes no trabalho ou elas estão trabalhando porque precisam de dinheiro, porque precisa trabalhar, porque precisa comer, porque precisa pagar conta? Como é o nível, a tua percepção agora que você está lidando com essas equipes e essas pessoas? Qual seria o nível disso aí? Qual a sua percepção? Olha, a grande parte da população, eu falo Brasil, né? A grande parte da população no Brasil, ela está insatisfeita com seus serviços, com o que elas estão aplicando. Porque muitas das vezes ela não tem o retorno que elas precisam. E não falo só de retorno financeiro, é retorno do conhecimento. E isso leva com que a pessoa se deixe cabisbaixa no seu trabalho. E as pessoas mais satisfeitas, né, já são aquelas que já estão bem colocadas, bem posicionadas, que são CEOs, empresários, donos de franquias, essas estão satisfeitas. Mas para quem está no mercado, e até quem está no mercado por volta de uma idade de 47 anos, como eu, ou até uns 55, ainda tem muita gente reclamando, sabe, insatisfeito. E eu tive essa experiência mesmo de estar lidando com um gerente de mercado, supervisor ali de sessão, encarregado, insatisfeito, falando que quer ser mandado embora. Mas por quê? Porque a empresa não corresponde, não quer saber verdadeiramente o que tem ali, que o funcionário deixou para trás, ou o que está precisando para melhorar. Ela só quer realmente números, né? E nós sabemos disso, que as empresas, tudo que se faz, só querem saber de números, retorno financeiro, porque está muito difícil encontrar um RH humanizado verdadeiramente, que se preocupa se você está bem, como tá, faz um treinamento com um psicólogo ou psicanalista, né? Não está preocupado em investir um pouco também sobre esse respeito e ter uma pessoa profissional ali na área. Então, eles não estão muito felizes, a maior parte do povo brasileiro. Inclusive, eu falo isso, que quando a gente, alguém que a gente conhece, vai para o exterior, ou a pessoa lá no exterior olha para o Brasil, já vê, né, essa situação, já coloca esse rótulo, que no Brasil tem pessoas para baixo da taxa financeira de sobrevivência, já vê esse rótulo. Se fora já vê esse rótulo, imagine a gente aqui dentro, né, vivendo a situação
na veia, na verdade. Realmente, infelizmente, né, querido? Infelizmente, o nosso sistema e as empresas, a gente ainda está, a nível de Brasil, sim, a gente ainda está, assim, o profissional, o trabalhador é um número. E, infelizmente, muito difícil a empresa para ter esse pensamento, como a Elaine falou, um RH humanizado, e essa preocupação, esse apoio, né, psicológico dentro da empresa, para aquele funcionário, realmente é uma coisa muito difícil. Agora, Elaine, você também se tornou coautora de livros. Conta para gente como é que foi essa experiência. Gente, que coisa mais linda, porque essa história começou quando eu fui fazer esse curso de palestrante, né, com a minha mentora. E lá nós temos uma comunidade no Facebook fechada, nós temos nosso grupinho no WhatsApp. E numa reunião no Zoom, nós estávamos, entre nós mesmos, marcamos um tira-dúvida, vamos conversar e falamos sobre, gente, a gente tem que ter criatividade, o que a gente pode fazer? Porque a palestra hoje em dia está difícil, porque no lockdown, né, tudo no virtual, as pessoas gostam de contato físico, de estar sentindo a emoção, por mais que a gente entone a voz. Então, a gente tem que abrir um horizonte. Então, a nossa mentora já tinha ensinado, dentro dos nossos módulos lá, que é muito bom ter livro, porque um livro é uma parte onde vai te dar uma identidade, onde vai te dar mais até um retorno financeiro, onde vai te dar a autoridade que você precisa dentro do assunto que você tanto fala, né? Que você ou que você é uma palestrante motivacional, ou que você é um líder. Então, um livro, ele é uma referência, uma autoridade, uma referência a isso tudo. Aí estávamos conversando e a gente falou, vamos conversar sobre isso, vamos marcar uma reunião. Marcamos uma reunião novamente nesse aplicativo e conversamos, vamos fazer esse livro sobre o quê? Qual é o nosso denominador comum? Porque nós éramos nessa reunião 11 mulheres e precisávamos ter um título, né, um título só, e aí depois cada uma vinha com o seu no índice. Gente, o que a gente está buscando na nossa vida? Eu fui a primeira a falar, estou buscando felicidade, ser feliz. Então foi aí criado um livro de coautoria, que é mentoria, 7 dias de mentoria para a sua vida, e com 11 mulheres aplicando 7 dias de mentoria. Cada uma delas vem falando a mentoria delas, na parte delas, mas que tem uma conclusão final que você vai ter que ser feliz, vai entender esse passo a passo, porque você já leu e o que nós já passamos, nós colocamos ali. Então, você tem a possibilidade de ter aquele resultado. E aí eu escrevi a minha parte, né, que é mentoria Ativa Félix, que é para ativar a felicidade dentro desse livro também. E aí eu fiquei desenvolvendo o passo a passo de todo dia, como gotinhas de sabedoria, né? Abrir o livro ali, ler o primeiro dia, entender e até colocar para sua família, gente, vamos ler todo mundo junto. É um livro de capa rosa, mas isso não impede com que as pessoas e a família estejam lendo em comum para dividir o conhecimento. E aí eu fui aplicando todo esse passo a passo do ego, do cognitivo. E foi esse o primeiro livro. E tem outro? Tem. No início da minha jornada, no mês 6 do ano de 2020, quando eu estava iniciando a carreira de palestrante, eu estava com uma amiga conversando no WhatsApp, que também é desse grupo de palestra. Eu falava assim, amiga, eu quero te chamar para uma live para você contar a sua história. E aí ela falou assim, tá bom, contou a história dela e depois ela fez a parte da reciprocidade. Amiga, eu quero te chamar para uma live, mas essa live tem um tema. Aí eu falei, o que eu tenho que falar? Fala aí o que eu tenho que desenvolver. Não, você tem tudo para falar sobre o que eu quero, mas o título é De onde Deus te tirou da caverna no ano de 2020. Então, aí eu fiquei pensando, ano de 2020, qual caverna que eu saí, né? De qual caverna Deus me tirou do ano de 2020? E esse foi o primeiro. Foi o primeiro desses que estão agora aparecendo, porque as oportunidades surgem, a gente tem que aproveitar, né?
E nesse aí chamou muita atenção, porque cada uma das mulheres, que foram 31 mulheres que se apresentaram nesse livro também, as mulheres estão muito unidas nesse momento. Estão muito criativas em tempo da pandemia, gente. Eu nunca vi, mas graças a Deus é um bom tempo também para colocar as coisas no lugar, né? De repente a gente está acelerado demais e aí a gente precisa parar um pouquinho. E aí, nesse momento, eu falei assim, tá bom, eu vou falar. E eu não preparei nada do que eu ia falar para ela. Eu apenas falei que a minha caverna de 2020 era exatamente essa, que eu deixei a minha trajetória de promotora de vendas, que eu comecei a entrar no colégio, na área de educação, estagiando, estava muito bem, ganhando o meu dinheiro como estagiária para poder manter os meus custos para chegar até o estágio. Quando chegou a pandemia, me parou. Então, qual foi a caverna que eu saí? Né? A caverna que era de ficar me apegando ao financeiro, que eu acreditava que, ai meu Deus, se eu não tiver dinheiro, eu não tiver trabalho, eu não vou sobreviver, eu não vou, sabe? Outra caverna que eu me encontrei dentro, e eu contei sobre isso nesse livro, foi a caverna de sentir falta de falar com pessoas. Eu gostava do quê, como eu falei, né? Estar contando as minhas histórias, de estar abraçando as pessoas, beijando assim as pessoas, sentindo o cheiro, deixando aquela emoção. E isso tudo, eu percebi que eu estava naquela caverna, que foi a caverna que eu precisei sair. E é essa história que eu contei, e ela me perguntou como eu saí. Eu falei assim, como eu saí? Eu comecei a escavar com a minha mão, com a unha, e foi calejando, e foi com muito choro, né? E foi acreditando a cada dia que eu podia ver a luz, mesmo que essa caverna estivesse escura, que existe a luz, existe a esperança, existe a possibilidade de ver a felicidade e de sentir tudo novo novamente. Amém, coisa linda, maravilhosa. Gente, passa rápido, ninguém acredita. Todo convidado que vem aqui eu falo, ó, se é 50 minutos de programa e você vai ver que passa rapidinho, é rapidinho mesmo. Olha, mas eu vou deixar os últimos minutos que nós temos. Elaine Coutinho, palestrante motivacional e professora. Como a pessoa te acha, como contrata aí a sua mentoria, como se inscreve aí para ouvir a tua palestra, deixa aí o seu contato e as suas considerações finais. O meu número você pode anotar, caso vocês queiram, 21 99 55 32 024. É o WhatsApp e ligação. No meu Instagram, você me encontra como Elaine Coutinho, bota um F no final, você vai achar. Tá? Tô assim, de ladinho, olhando para você, um fundo vermelho. Na minha bio, você vai encontrar o curso da Carreira dos Sonhos, como ativar a carreira dos sonhos. Mas você pode me chamar no direct, porque com frequência eu faço masterclass gratuita para entender e reunir as pessoas, tirar dúvidas, trago convidados que falam também sobre a carreira deles, né? Como eles começaram, qual a dificuldade, os valores financeiros para a carreira dos sonhos. Então, tem essas opções, você pode me encontrar no telefone, pode me encontrar no Instagram, pode ser também no Facebook, Elaine Coutinho, só que aí, como o Facebook tem várias pessoas, se você encontrar no Instagram primeiro, você me encontra lá no Facebook automaticamente. E eu atendo essas mentorias, pode ser em grupo, dependendo da masterclass, quantas pessoas estiverem nessa masterclass, e individual também. Eu fico até 4 horas com uma pessoa para resolver, colocar tudo no denominador comum, e ainda depois volto lá para saber como você está, porque afinal de contas a gente mexe muito com o psicológico da pessoa, quando a gente fala em motivação, quando a gente fala em carreira, quando a gente fala em felicidade, que é tudo isso que a pessoa busca, né? A nossa busca é constante em ser feliz. E isso está envolvido, né? Desde a tua casa até o teu local de trabalho. Então, e ainda dou um acompanhamento, porque eu não gosto de deixar ninguém sozinho e faz parte mesmo do que eu sou, né?
Sobre as minhas considerações finais, eu vou deixar uma frase aqui que eu sempre falo, e não sei se já existe algum autor para ela, mas eu sempre falo e vou repetir. Tem até um filtrozinho no meu Instagram dessa frase. Felicidade e sucesso são para todos. Gente, é para todos. São para todos. Todos têm esse direito de ser feliz e ter sucesso na sua casa, sendo visto no meio de seus familiares, com valores, com identidade, com legados que vai deixar. Isso é um sucesso dentro da sua casa, quando você alcança esse objetivo. E o sucesso e a felicidade dentro do trabalho, você vê que você passou por aquele período de experiência e que você já está alcançando aí mais um ano para frente e que as pessoas estão te reconhecendo. Isso é um sucesso e um motivo para você ser feliz e comemorar. Aproveite as pequenas conquistas, comemore sempre, acredite no teu potencial, invista muito em você, acredite em você, peça apoio para pessoas que vão te ajudar, para que elas não te deixem nessa jornada sozinho. Vamos comigo até o fim, porque eu vou precisar de você, sabe? Faça isso, porque é verdadeiramente isso, é uma via de mão dupla. Tudo que a gente dá e a gente recebe. Então, sucesso e felicidade são para todos. Maravilha. E, gente, então, ó, hashtag fica a dica aí, porque nesse tempo em que tanta coisa está mudando, a forma de trabalho nesse tempo de pandemia está mudando, muita gente não está trabalhando, muita gente está optando por uma nova carreira, muita gente está mudando, né, de profissão. Então, a Elaine Coutinho está aí para te ajudar. Se você meio que não sabe muito o rumo que tomar, ou se atualmente você não está satisfeito, então a Elaine Coutinho ela está aí para ajudar você nesse tempo aí a se reencontrar ou a ser feliz naquilo que você está aí querendo fazer. Então, procura lá, Elaine Coutinho F lá no Instagram e no Facebook, Elaine Coutinho. Elaine, meu Deus, muito obrigada. Foi ótima a sua participação. Obrigada a você, sabe? Assim, eu já admirava seu programa, ficava ouvindo, às vezes eu mandava as perguntas lá no WhatsApp, eu falei, gente, eu estou com dúvida, eu quero saber. E estar aqui também hoje é uma conquista para mim, sabe? Compartilhar esse momento, estar sempre aí acompanhando, eu acompanho muito o seu trabalho, já é há um bom tempo que eu faço isso. E saiba que eu te admiro. E a vocês que estão aqui, ouvintes, eu quero deixar um grande abraço, quero deixar muitas felicidades no coração de vocês, tá? E quero agradecer por estar aqui, que vocês estão me ouvindo, que entre no coração de vocês, que possa florir. Gente, é isso aí. Por hoje é só. Lembrando que a gravação desse programa vai estar disponível nas nossas redes sociais, ok? Entra lá no canal do YouTube, Doutora Rose Cabral, @Doutora Rose Cabral no Instagram e no Facebook, a página Programa Livremente com Doutora Rose Cabral. Então, você vai conferir lá na íntegra, vai poder conferir como é linda a Elaine. Elaine é bonitona, ok? Então, segue a gente lá, confere lá o material, ok? Quarta-feira que vem tem mais. Gente, ó, um beijo. Tchau, tchau.